Todos encontraram o primeiro livro dos Reis, capítulo de número 21, e nós vamos ler o verso 2 e 3. Mas eu vou explanar esse texto no seu todo, para nós entendermos melhor, amém? Verso de número 2 diz assim: Disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. 3. Porém, Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Amém? Amém, irmãos? Quem conhece essa história, ou já ouviu alguma ministração sobre essa história? Amém? Essa história é algo que me chamou muita atenção quando eu estava lendo, porque fala de um homem na qual ele recebe uma pequena herança de seu pai, uma herança que seu pai conquistou com muito suor e com muito trabalho, e depois da sua morte, ele abençoa o seu filho, porque herança só se dá depois da morte daquele que adquiriu, daquele que conquistou, daquele que fez por merecer este lugar. Agora, é interessante, amados irmãos, que o texto vai dizer que Nabote possuía essa vinha, herança de seu pai, e do lado dessa sua vinha havia um palácio, o palácio do rei Acabe. Todos aqui já ouviram falar de Acabe, sim ou não? Acabe se destaca na Bíblia, não por ser um bom rei, Acabe não se destaca na Bíblia por ser alguém que fez as coisas por excelência. Acabe, ele se destaca na Bíblia por ser um dos piores reis que Israel teve. Um homem mau, um homem que fez tudo que era mal aos olhos do Senhor durante o seu reinado. E o texto vai dizer, irmãos, que Acabe, ele fica de olho na vinha de Nabote. O que é interessante que, se nós pararmos para pensar, irmãos, não há algo estranho nesse texto? Um rei olhando uma pequena vinha. Não seria ao contrário, que seria aquele dono de uma pequena vinha que deveria olhar o palácio, o reino? É interessante, irmão, porque quem está embaixo normalmente sonha em lugares altos, mas você não vê pessoas que estão no alto sonhando coisas baixas. Só que é interessante esse texto, porque Nabote não olhava para os palácios, Nabote não olhava para o reino, Nabote estava agradecido pelo que ele tinha. Então a primeira lição aqui: quem é agradecido a Deus pelo que tem, ainda que não seja um palácio, ainda que seja uma pequena vinha? Agora é interessante, irmãos, que Acabe, mesmo tendo um reinado, tendo muita terra, Acabe se interessa pela pequena vinha. Segunda lição, irmão: quando você acha que o que você tem não é nada, sempre tem alguém de olho nas tuas coisas. Sempre tem alguém que está querendo o que é teu. E se você dormir,
essa pessoa vem e toma de você. Então valorize o que você tem, cuide do que você tem, porque pode ser pequeno aos teus olhos, mas sempre tem alguém de olho. Sempre tem alguém que está observando, está vendo, e sempre está buscando tomar do que é teu. E você sabe de quem eu estou falando, né, irmãos? O diabo, irmão, em todo momento, ele quer destruir a tua vida, o teu casamento, o teu lar, a tua família. Cuide do que você tem. Agora, por que eu li o verso 2? Porque existe aqui uma lição importantíssima, irmãos, para nós, que nós devemos observar. O verso 2 nos apresenta 3 propostas que nós devemos recusar. 3 propostas que nós devemos recusar. A primeira proposta de Acabe é a mais doida de todas. Por que que é doida? Porque Acabe chega diante de Nabote e fala: dai-me a tua vinha, para que me sirva de horta. Entenda isso. Dai-me. Irmão, seria uma coisa meio estranha, né? Alguém chegar aqui, você tem uma coisa que você ganhou de seus pais, você ganhou debaixo de muitos do suor do seu pai, ele te dá aquilo lá, deixa para você, chega alguém e fala: ei, me dá a tua horta, me dá a tua vinha, para que me sirva de horta. Estranho não, irmãos? Você ia falar: sai daqui, isso aqui foi conquistado com muito suor dos meus pais, hoje eu estou cuidando deste lugar, eu estou cuidando desse lugar. Mas eu imagino que nessa prosa, em que, e a Bíblia não fala, mas eu posso pensar comigo, é que Acabe chega nele e diz assim: mas olha, essa vinha dá trabalho, você poderia ficar sem dor de cabeça, se ela não produzir, você não vai precisar esquentar a tua cabeça. Olha aí, você tem que acordar cedo, você tem que regar, você tem que cuidar, você tem que cultivar, você tem muito trabalho, dá ela para mim. Eu tenho muitas pessoas para cuidar dela, você não precisa disso. Não precisa desse trabalho, dessa dor de cabeça toda. Dá para mim? A primeira resposta de Nabote: não. Não dou. Não. Pode me dar trabalho, mas eu valorizo. É o pouco que eu tenho, mas para mim é importante. A primeira proposta, irmão, eu tenho certeza que qualquer um aqui recusaria. Se você tivesse algo na tua mão hoje, eu falasse assim: olha, está te dando trabalho, dá para mim? Aí você ia falar: quer? Pô, dá nada? Vai trabalhar, vai conquistar, vai fazer que você também consegue. Só que aí Acabe não desiste. Acabe olha para Nabote e diz assim: tá, já que você não quer me dar para que sirva de horta, porque está perto de casa, é mais fácil, então tá bom, então dar-te-ei por ela outra melhor. Ah, irmão, se ele tem uma outra melhor, por que ele queria essa? Se eu tenho algo melhor do que aquela, por que eu vou querer? Eu vou trocar, vou dar o melhor para pegar o pior. Estranho, né, irmãos? Eu imagino Acabe, porque Acabe sabia do valor daquele lugar. Acabe olha e fala: olha, vamos fazer o seguinte, já que você não quer me dar, então eu tenho, você pode escolher a terra que você quiser, eu te dou, bem melhor, muito mais produtiva. Ele tentou persuadir, engodar, para que Nabote olhasse, irmão, porque o homem, infelizmente, ele é insaciável. Se alguém faz essa proposta, não é ruim não, irmãos.
Imagina você, irmão, tendo um carro. Vou dar um exemplo. Imagina você com um carrinho 1000 e vai lá, né, irmãos? Carro velho, 30 anos de uso, o negócio já não tá bom, mas você ganhou. Aí eu chego para você e digo assim: olha, faz o seguinte, me dá esse carro. Não, você não quer dar? Então eu te dou uma Mercedes aqui. Não, melhor, vou te dar uma Ferrari se você quiser. Você diria o quê? Que ou ele está doido, mas, né, irmão, se ele vai me dar, eu aceito. Né, irmãos? Você vai pensar quem foi que te deu? Como é que o carro que você tem foi conquistado? Qual o valor sentimental desse carro? Você vai pensar isso? Eu não, eu vou querer outro carro. Mas olha que interessante. Nabote diz o quê? Não. Eu fico imaginando a cabeça de Acabe. Falou: rapaz, mas esse caboclo é doido. Ele não bate bem da cabeça. Eu já ofereci. Eu pedi que ele me desse, ele não me deu. Eu ofereci coisa melhor. Mas eu acho que tem uma coisa que ele troca. Eu tenho certeza que se eu oferecer isso, ele vai aceitar sem pensar. Olha ali, ele dizendo, olha, irmão, aí ele fala, darei uma melhor. Ou, se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Opa, dinheiro. Aí mudou a conversa. Dinheiro eu posso depois investir em outra coisa. Dinheiro eu posso, né, irmãos, depois usar, né, irmãos, e viver a minha vida. Porque aqui ele não está falando qual o valor. Se Acabe estava dizendo que daria terras melhores, então Acabe estava dizendo, olha, peça o preço que eu pago o que você quiser. E aí qual é a resposta? Não. E aí o verso 3 ele vai dizer, porém, Nabote disse a Acabe, guarde-me o Senhor de que eu dê a herança de meu pai. Que interessante, irmãos. Agora vamos aplicar isso para as nossas vidas hoje? Vamos? O que nós recebemos de herança de nosso Pai? De nosso Pai Celeste. E o quanto isso vale para nós? Qual o valor? Herança não é por mérito. Você não recebe a herança porque você é alguém melhor do que o outro. Você recebe porque o Pai, Ele dá ao Filho por amor. Deus nos deu uma herança. E qual é o valor que nós estamos dando para aquilo que Deus nos deu, a salvação? Quantos de nós, irmãos, estamos, irmãos, abrindo mão da salvação? Quantos de nós, amém, quantos de nós, estamos desvalorizando o que Deus fez por nós? Por quê? Porque não foi nós que morremos na cruz, não foi nós que sofremos todo aquele trajeto até a morte, aonde Jesus disse, está pago pelo pecado do mundo, das pessoas que me aceitarem. Por isso, para nós, irmão, não teve sofrimento nenhum. Para nós não teve, irmão, dificuldade nenhuma. Foi nós levantarmos a mão para o céu e dizer, eu aceito o Senhor como único e suficiente Salvador. E quando, irmãos, não há, irmãos, esforço, quando não há trabalho,
muitas vezes a gente não dá valor. Quando você trabalha e conquista alguma coisa com o suor do teu trabalho, você cuida, porque você sabe que não foi fácil para você ter aquilo que você adquiriu. Só que a salvação não foi por nós, não foi por mérito, não foi porque nós fizemos boa obra, não foi porque nós merecemos, porque somos bonzinhos. Foi porque Cristo morreu na cruz por nós, e nós só fizemos o quê? Levantamos a mão para o céu e o aceitamos. Então o inimigo, ele envia pessoas para nos tirar da presença, para nós abrirmos mão da salvação. E a primeira proposta é sempre: dá. Me dá. Eu quero. Você não precisa disso. É isso que ele está dizendo, você não precisa disso. Quantas pessoas, ao ver-nos na caminhada, muitas vezes aponta o dedo para nós e diz: vocês não precisam disso. Ficar indo todo dia para a igreja, que trabalho que vocês têm? Ficar adorando a Deus, para que isso? Você chega depois do serviço cansado, vai dormir do que ir para a igreja. Abre mão. E você olha e fala: não, essa proposta eu não aceito. Mas o inimigo não para por aí. Então, já que você não me dá, então vamos trocar. Já que você não abre mão, troca comigo. Eu tenho coisas melhores para você. Olha o quanto você sofre dentro da igreja por ser cristão. Olha qual dificuldade que é para ser cristão. Ah, essa vida aí, depois que você aceitou Jesus, as coisas não melhoraram para o teu lado. Eu tenho proposta melhor. Vem para o mundo, e aí eu faço você ser rico. Qual que foi a proposta de Satanás a Jesus? Quando Jesus estava sendo tentado no deserto. Levou num lugar bem alto e falou: está vendo tudo isso aqui? Todos esses reinos, todas essas riquezas. O que eu faço? Eu te dou se você me adorar. Sabe por quê? Porque olha o que você está passando fome no deserto, sendo filho de Deus. Olha como é difícil ser cristão. Você vai estar sofrendo, e o pai nem pão está te dando. Troca, tem coisas melhores, e muitas pessoas estão aceitando as coisas do mundo, porque parece ser bom. Parece, é ilusão, porque você pensa: quando eu estava no mundo eu não sofria. Sofria sim, irmão, isso é mentira. Vai falar que quando você não estava sem Cristo, você não chorou por alguma coisa que aconteceu na tua vida? Você não passou por dificuldade? Passa sim, irmão. Não vem com essa conversa de falar que, quando eu estava no mundo eu não passava por isso. Passava sim. Eu passei por muitas coisas. Então é uma mentira de Satanás falar que quando nós estávamos no mundo, tudo era perfeito. Quando você veio para a igreja, aí começou os desertos e vales da sua vida. Cuidado. Te dou coisa melhor. Não quero não. Está bom onde eu estou. Está bom do jeito que eu estou. Eu valorizo o que Deus me deu. Eu continuo neste lugar onde Deus me colocou. Não é os palácios que vão me atrair. Não são as coisas que muitas vezes o nosso coração cobiça. Não. Continuo firme nas promessas de Jesus. Mas aí ele não desiste. E ele vai no ponto, irmão, que aí pega. Aqui esse ponto pega, irmão. Então eu te ofereço dinheiro.
Nós sabemos que nós estamos num país que, infelizmente, o Deus deste século aqui, nesse país, é Mamon. É o dinheiro. Quantas pessoas não abandonam a Cristo por causa de dinheiro? Por causa da avareza, da vontade de ter mais do que Deus quer nos dar. A qual chegamos ao ponto de abandonar os caminhos do Senhor por causa do dinheiro. A proposta é: qual é o teu preço? Vende, se vende. Eu pago. Quanto vale isso aí na sua vida? Ou quanto vale a tua vida, melhor dizendo? Eu pago o preço pela tua vida para que você viva do jeito que eu quero. Porque é isso que ele ia fazer. Eu pago o dinheiro, mas você não vai ter vinha. Você vai viver com esse dinheiro. Agora o que você vai fazer com ele eu não sei, mas eu pago para você sair dessa vinha. A vinha representa o reino. A vinha representa, irmão, a salvação do crente. Quantos de nós estamos nos vendendo a preço barato, abandonando a Cristo por nada, por um dinheiro que amanhã ou depois você só vai olhar ele, mas você não vai poder nem usufruir, sabe por quê? Porque a hora que a trombeta tocar, você vai ser, se for arrebatado. Então, irmão, o dinheiro que você conquistou nessa terra vai ficar para qualquer um gastar, mas não para você, porque no céu você não compra nada. No céu você não vai precisar de ienes, não vai precisar de dólar, não vai precisar de euro, não vai precisar, irmão, nada disso. Eu não estou dizendo, e eu costumo, irmão, deixar bem claro, então, pastor, é errado ganhar dinheiro, trabalhar, conquistar, não estou dizendo isso. Não, eu estou dizendo que o que é pecado, o que é errado, é nós deixarmos a Deus em segundo plano na nossa vida, para conquistar as coisas. Ontem nós aqui ensinamos uma coisa acerca do pecado, não é somente o ato consumado, mas é o que brota do coração do homem, porque aí estava uma frase lá, que o homem é aquilo que é o seu coração, aquilo que rege a vida dele. O que tem regido o nosso coração, irmão? O que tem atraído a nossa atenção? E aqui nós vemos, irmão, que ele pede, ele quer o que é teu, mas quer de graça. Mas você não vai dar. Então ele faz propostas. E nós vemos aqui essas três propostas. Mas esse homem ensina uma coisa, irmão. O valor dado à herança. Ou seja, ele valoriza o que ele recebeu de Deus. Ele recebeu do Pai dele. E nós devemos valorizar o que nós recebemos de nosso Pai Celeste. Nós não podemos, irmãos, dar de graça, não podemos trocar, não podemos vender, irmão, abrir mão daquilo que Deus nos deu, ainda que custe a nossa morte. Por quê? Porque quando você continua o texto, diz que esse homem, irmão, ai, que homem, esse é macho, irmão. Ele chega com uma carinha de triste na casa dele, de desgostoso, sabe aquela pessoa que não conseguiu nada na vida, e aí não sabe o que fazer, chega em casa com a carinha de triste, de derrotado, aí a mulher dele vê ele, fala, o que aconteceu, meu bem? Ele fala assim, sabe aquela vinha ali? Sei,
eu queria, eu ofereci dinheiro, não, eu pedi, ele não me deu. Eu falei que eu dava uma terra melhor, ele não quis. Ah, mas eu falei para ele também que se ele quisesse eu pagava em dinheiro, mas ele não quis. Aí a mulher fala, não pode deixar que eu dou um jeito. Fica triste não, eu dou um jeito. E aí você vê que Jezabel, que era a mulher, entra na história, inventa mentiras e faz com que as pessoas viessem a pegar, a testemunhar contra ele. Aí você vê a partir do verso 8 até o verso 16, tá? Estou resumindo. E aí diz que faz ele testemunhar contra ele, e aí pega os anciãos, os homens lá da cidade, os nobres, e apedrejam ele até a morte. Mas aqui é o ponto importante. Ele não desistiu do que Deus havia dado, nem diante da morte. Ele poderia, naquele momento em que ele fosse ali pegado e ia ser apedrejado, ele falar, tá bom, eu aceito qualquer proposta, ele quer, eu dou. Pela minha vida, eu dou isso aí para ele. Pela minha vida, eu troco por uma coisa melhor que ele tem. Pela minha vida, eu abro mão, eu vendo da minha vinha. O que me vale ter uma vinha se eu não tenho vida? Mas não, irmão. Esse homem foi fiel até a morte. Ele morreu, mas não abriu mão da sua vinha. Aí eu entendo o que Deus fala. E, irmãos, é o que o cristão deve ser. Ele deve ser fiel até a morte. Ele não pode abrir mão, irmãos, independente das propostas, até irresistíveis, nós devemos continuar firme na nossa caminhada. Muitos estão desistindo, mas nós não podemos desistir. Muitos estão vendendo, trocando, mas nós não podemos nem dar, nem trocar e nem vender. Nós temos que continuar fiel. Fiel. Fidelidade ao Senhor. Nesses últimos tempos em que a igreja tem vivido, irmão, inúmeras coisas. Nesse tempo em que a igreja tem passado por muitas coisas, nós temos que permanecer fiel. Fiel a Deus. Nabote foi fiel, morreu, mas não entregou de bandeja o que ele recebeu do pai dele. Irmãos, não abra mão, irmãos. Se a herança não fosse boa, Acabe não cresceria os olhos. Se a herança não fosse boa, Acabe não ofereceria coisas que pareciam melhores. Se a herança não fosse boa, Acabe não, irmão, pagaria o preço que fosse por aquilo, mas Acabe sabia, irmão, ele sabia o valor, só que Acabe não pode ter. Satanás não pode ter a herança, mas ele pode destruir aquele que é filho, aquele que recebeu a herança. Satanás não pode ser salvo no seu lugar, mesmo que ele dê algo em troca, mesmo que ele compre, mesmo que você dê a ele de mão beijada, ele não pode ser salvo, ele já está condenado, mas ele quer que você também seja condenado. Ele quer que você vá pelo mesmo caminho que ele vai, mas não é o caminho que Deus tem para a tua vida. Seja fiel.
Seja fiel a Deus, irmãos. Seja fiel. Valoriza aquilo que Deus fez pela tua vida. Não foi pouco não, irmãos. Aqui o hino que foi cantado aqui, eu acho que, né, pela irmã Tracy, aqui fala toda essa caminhada, tudo que ele viveu. Jesus teve que viver para dar a nós algo que nós não merecíamos. Algo que, irmãos, que nós tentássemos, nós não conseguiríamos conquistar. Foi conquistado na cruz por cada um de nós. Você é salvo pela graça de Deus, pelo amor que Deus teve pela tua vida. E a única coisa que Ele te pede aqui nesta noite, seja fiel a Ele. Seja fiel a Ele, todos os dias, em todo momento, toda hora. Seja fiel, valoriza o que Ele tem, e até mesmo diante da morte, não entrega de bandeja. Continua fiel. Continua fiel. Diga não a Satanás. Diga não à sutileza de Satanás. Irmão, nós temos que dizer não a Satanás, porque é o dia inteiro ele tem tentado e intentado contra a nossa vida. Se eu te perguntar hoje, irmão, se ele não intentou contra a tua vida, para tentar fazer você não ouvir e não receber a bênção que ele tem para a tua vida aqui hoje, quantas vezes ele tentou e intentou dizendo, desiste, para, não vai mais não. Quantas coisas ele tem feito hoje contra a tua vida, e que você quase, hoje eu não sei, hoje eu vou chegar um pouco atrasado, então é melhor nem ir, irmão, do que chegar atrasado. Porque chegar atrasado é vergonhoso. Quer saber da coisa? Acho que hoje eu vou ficar em casa e vou descansar. Não, chego atrasado, mas eu vou. Eu vou servir ao meu Deus. Deus sabe o porquê eu estou aqui. Mas hoje eu tive um dia de trabalho muito puxado, meu corpo está aqui, eu não me aguento mais. Mas eu vou. Deus é aquele que renova minhas forças. Mas eu ali, o Senhor não sabe quão grande tem sido a minha luta. Não importa, eu vou na casa do Senhor, Deus tem uma palavra que vai me trazer esperança, vai me trazer paz. O inimigo, ele tenta todos os momentos, irmãos, fazer-nos desistir, fazer-nos parar. E aí chega o dono da empresa, ou sei lá, o chefe fala assim, tem como você hoje ficar até mais tarde? Eu pago o preço para você. Não, eu pago até mais do que o normal para você. É? Não posso. Eu sei que aquele que cuida de mim tem coisas melhores para mim. Me perdoa, fico até essa hora, mas depois dessa hora eu tenho um compromisso com o meu Deus. Mas o que esse Deus pode te oferecer? Ele pode, irmãos, Ele pode não me dar riqueza nesse mundo, mas uma coisa eu sei, que esse meu Deus é o Deus do ouro e da prata. Esse meu Deus é o Deus, irmão, que a Bíblia diz que Ele supre todas as minhas necessidades. Então não importa o quanto o inimigo tem tentado contra a nossa vida para fazer-nos parar, e o quanto você tem perseverado até aqui. Muitas propostas foram feitas. E eu falo isso, irmão, porque hoje, irmão, era para mim estar aqui no horário.
Meu cronograma estava certinho, irmãos. Eu estou falando isso aqui porque é uma realidade que eu vivi hoje. Meu cronograma estava certinho. Daria tempo de eu chegar aqui 8 horas. Eu ia chegar um pouquinho atrasado, porque eu chego aqui 7h30 ou 7 horas. Eu ia chegar no horário. Aí o homem meu primo veio do Brasil, e eu fui, ele não sabe falar japonês, eu estava traduzindo, e eu falei para o homem, né, que ia lá ligar o gás, e tal hora. O homem foi, ele falou, não vai demorar muito não. E ele ficou, irmão. Aí ele ficava lá, e eu falei, Jesus amado, e eu tinha que entregar o carro que era alugado, eu falei, e eu não posso entregar o carro, e o homem não termina logo esse negócio, eu falei, e agora como que eu vou fazer? Aí eu peguei e falei, dá para você dar uma licencinha no carro, eu vou levar o carro, depois eu volto. Fui entregar o carro, irmão, aí quando eu voltei, ele estava lá fora, já tinha terminado, mas ele falou que não ia demorar nada, ficou mais de meia hora lá, irmão. Eu falei, Jesus amado, que vontade, converte esse homem. Aí eu fui lá, irmão, hoje foi o dia de escrever, irmão. Já não sei escrever muito, mas eles mandaram, escreve isso aqui. Meu filho ainda pegou e falou, papai, quanto você está escrevendo hoje? Fazendo os contratos, escrevendo endereço, irmão, é tanto papelado, é tanta coisa, e fazendo coisa. Aí vai aqui, assina nome ali, assina nome ali, né, porque eu tinha que escrever para o meu primo, porque ele não sabia escrever, né, em japonês, aí eu escrevo irmão, eu sei que o negócio, irmão, foi tudo para fazer eu desanimar. Foi tudo para eu fazer eu falar assim, não, hoje eu vou pedir por algum irmão, né, irmãos? Estou cansado, acordei cedo, fui pegar o carro, aluguei o carro, fui pegar o carro, viajei daqui em Narita, voltei, depois fui levar ele para fazer as coisas que tinha que comprar algumas coisas, tive que pegar a chave de coisa. Irmão, foi o dia inteiro na rua. Quando eu cheguei em casa não foi nem 10 minutos, só entrei e já saí. Só deu tempo de tomar um banho, pegar a roupa, irmão, nem escolhi a roupa direito. Fiquei até com medo de botão, tá tudo errado aqui, irmãos. Tanto na correria que eu estava. Mas por quê? Porque ele quer tirar o nosso foco. O inimigo muitas vezes quer fazer-nos, irmão, nós desanimarmos. Quer fazer nós, irmãos, porque uma coisa que eu ouvi ontem de um pastor, e ele disse assim, a pior coisa é você deixar muitas vezes de ir em um culto. Porque abre uma porta, não estou dizendo que em todo momento acontece isso, mas ele falou, abre uma grande porta para você deixar de ir para o outro, deixar de ir para o outro, deixar para o outro. Por quê? Porque uma vez você foi impedido de ir, ou porque você uma vez aceitou não ir. E acontece, irmão. E a gente vai se afastando, vai se esfriando. E isso é o perigo, irmão. Quando a gente vê, a gente já trocou Deus, trocou as bênçãos de Deus por coisas que não vão trazer para nós, irmãos, nenhum benefício. Cuidado. Nós estamos vivendo dias, irmãos, que o bombardeio tem sido muito grande contra a nossa vida. Para nós desistirmos de tudo. Para nós vivermos uma vida, irmão, miserável, desgraçada. Mas que isso, pastor? O senhor não falou que ele oferece coisas boas? Vamos lá para uma igreja, na carta do Apocalipse, uma igreja que dizia, Laodiceia, se não me falha a memória, sou rica, enriquecida estou e de nada tenho falta. Que bênção, hein, irmão? Só que daí Deus olha lá do céu e fala assim, mal tu sabes que tu és pobre, nua, miserável. Sabe por quê, irmãos? Porque riqueza nesta terra não simboliza, irmão, bênção de Deus, aprovação de Deus, não. É melhor ser pobre nessa terra, mas ter um lugar por herança no céu, irmãos, do que ter tudo aqui e não ter nada lá. Nabote valorizou. E se nós valorizarmos, eu tenho certeza, irmão, tenho certeza
que tem lugares de bênção para a tua vida. Se coloque de pé.